Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, eu quero dizer que estou muito feliz novamente de estar participando aí do culto da mocidade, do culto da participação dos jovens. Ontem nós estivemos ali no Jardim Vitória, onde Deus falou grandemente ali com os jovens, através do pastor Carlinhos, na mocidade deles. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para ouvir uma porção da palavra de Deus. Sem demora, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro do profeta que eu carrego o nome, livro do profeta Ezequiel. Amém? Capítulo 2, vamos ler alguns versículos. Capítulo 2 do livro de Ezequiel. Amém? Hoje de manhã nós também tivemos um trabalho com as crianças lá na sede. Eu não estive participando, mas meu filho estava lá participando. Agradeço o irmão Armando, a irmã Eliane, todos aqueles que participaram ali da igreja, o Ian, todos mais aqueles que participaram para estar levando e cuidando das nossas crianças, ensinando aí a palavra de Deus. Tá? E pela manhã também tivemos uma excelente escola bíblica, o nosso aqui presbítero, pastor Geraldo, trouxe uma palavra maravilhosa. Você aí que quer aprender um pouco mais da palavra, venha aos domingos de manhã aqui, irmão, que o estudo está sendo uma bênção. Você vai saber. Capítulo 2, verso 1 do profeta Ezequiel diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, irmãos, um pouco da história maravilhosa do profeta Ezequiel. Uma história rica, uma história bonita, que nos ensina muitas coisas. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, nós temos aqui um profeta que nos tempos bíblicos, irmãos, falou muito sobre aquilo que o Senhor ia fazer com sua nação. Um profeta de visões, um profeta que colocou-se de pé para ouvir a palavra de Deus. E foi um profeta, irmãos, particular. Por quê, irmãos? No decorrer do ministério profético dentro da Bíblia, nós vemos que às vezes os profetas, e por muito tempo os profetas, foram alguém que estava ao lado do rei, alguém de prestígio, alguém cujo a sociedade via com um olhar benéfico, um olhar bondoso, um olhar de esperar algo de bom do profeta. Mas com Ezequiel o negócio foi um pouco diferente. Para começar pela sua história. Ele era filho de um sacerdote. E todo sacerdote, quando tem o seu filho, e os irmãos que frequentam a escola bíblica sabem disso, e aqueles que são leitores assíduos da Bíblia sabem disso, que todo filho de sacerdote, quando cresce, vira o quê? Sacerdote. É uma herança. O pai que tem um pai sacerdote tem um filho, o filho dele vai ser sacerdote. E Ezequiel tinha esse sonho, porque a sociedade dava um caráter bondoso, um caráter muito bom. Você ficava muito bem na sociedade ao ser o sacerdote. Você tinha prestígio na sociedade quando você se tornava sacerdote, que era somente daquela linhagem, mas o sacerdote tinha um prestígio enorme dentro dessa sociedade onde Ezequiel vivia. E aí, irmãos, quando ele está lá na sua adolescência, acontece uma coisa que é terrível por demais. Há uma guerra, e os babilônicos, que eram um povo inimigo, entram naquela terra
E ele, na sua adolescência, ali por volta dos 13, 14 anos, ele é capturado, irmão Mateus. Então, aquele futuro que ele estimava para ele, de ser um futuro com um prestígio dentro da sociedade, acabou. Da noite para o dia, irmão Geraldo. Aquele futuro que ele sonhava, que ele almejava, que ele buscava, e que era certo que ia acontecer, acabou. E ele se torna prisioneiro, se torna cativo. Ele sai daquele patamar de prestígio, aquele patamar aonde todos conseguem olhar, aquele patamar aonde outros todos querem desejar, para aquele patamar que ninguém quer. Porque se você perguntar para qualquer um, em todas as eras, se você quer ser um escravo, ou se você quer ser um servo, qualquer opção, o cidadão vai escolher a outra opção. Ninguém quer ser servo, ninguém quer ser escravo. Há cidadãos que vão preferir a morte do que a escravidão. E aquele sonho é tomado dele e ele vai ser escravo lá na terra de Babilônia. E aí, irmãos, quando ele chega na terra de Babilônia, com 30 anos, ele está ajoelhado na beira de um rio, Rio Quebar. E ajoelhado na beira do rio, ele tem uma de suas primeiras visões, que ele começa a ver como uma tempestade, e ali, naquela nuvem de tempestade, de raios, ele vê uma roda, e uma roda dentro da outra roda, e vê uns animais com asas, quatro rostos, e em cima desses rostos há um trono e um ser de forma humana que ele não consegue enxergar, tamanho o brilho desse rosto. E aí, irmãos, ele tem essa primeira visão e lembra daquilo que ele ia ser, daquilo que ele ia, aonde ele ia estar. E nesta primeira passagem, irmãos, nós já vemos Deus falando grandemente. Porque, irmãos, Ezequiel, ele é filho de sacerdote. Ele saiu de Jerusalém e foi para o exílio como filho de sacerdote. Chegando lá, ele ficou escravo, mas ele era filho de sacerdote. Sabe que Deus quer falar para a gente nesta noite, aqui, nessa primeira parte do livro de Ezequiel? Você pode estar no lugar que você estiver. Você pode estar na situação que você esteja. Mas o seu posto, aquilo que você tem, não fala o que você é. Aonde você está, o posto que você ocupa, não quer dizer aquilo que você é. Talvez hoje você esteja numa situação ruim. Talvez hoje você esteja numa situação financeira que ninguém queira estar. Talvez hoje você está sendo assolado por uma doença que ninguém deseja ter. Talvez hoje você está à beira da morte, mas você não é aquilo que o povo fala que você é. Talvez você hoje está na beira da morte, mas você saiba de uma coisa: você é servo, não da Babilônia, mas do Deus Altíssimo que pode te dar vida. Você pode ser que você hoje esteja numa situação financeira ruim, mas saiba que hoje você é servo daquele que vai te colocar na onde você vai pisar em ruas de ouro, aonde o dinheiro não vai valer nada. E ele é o dono do ouro e da prata. Saiba de uma coisa: a situação que você encontra não diz quem você é. Ezequiel é filho de sacerdote. Você é filho do Deus Altíssimo, irmãos. Esse negócio de medir aquilo que a gente é, ou o nosso caráter, na situação que a gente encontra, é muito ruim, irmãos. Eu fui candidato a vereador, e dentro das discussões que se há dentro
desse meio político, às vezes a turma fala assim, aquele cara ali é mais importante porque teve mais voto. Aquele não é muito importante porque teve menos voto. Irmãos, se alguns medem o caráter dos outros pela quantidade de votos, eu meço o caráter pela a intimidade que se tem com Deus. É assim que se mede o caráter. Muito se mede o caráter pelo dinheiro que tem, pela posição que tem, mas a gente tem que medir o caráter, a gente tem que colocar a nossa regra pela adoração que nós temos com o nosso Senhor. Porque o dinheiro não mostra o meu caráter, a posição não mostra o meu caráter com Deus, mas sim se eu sou ou não um verdadeiro adorador. Porque Deus busca não aquele que tem dinheiro, não aquele que é mais bonito, não aquele que é mais forte, não aquele que teve mais voto, mas aquele que adora em espírito e em verdade. Irmãos, talvez a coisa não esteja bem, talvez a coisa esteja ruim, mas, mesmo estando cativo, você é servo do Deus Altíssimo. E aí, irmãos, nós vemos outra coisa. O livro de Ezequiel nos conta que Deus deu uma tarefa para Ezequiel fazer. Ele chegou lá, na Babilônia, e Deus deu uma tarefa para ele. Falou assim, você, filho do homem, e é no capítulo 2 que ele fala aí, coloca de pé que eu vou falar contigo. Você vai falar com esses que estão cativos. Você vai falar com esses que estão presos. Você vai falar por que eles estão presos. E por que eles estão sofrendo. Só que tem o seguinte. Eles não vão te ouvir. Deus dá essa ordem. E já dá o recado. Vou falar com eles, Silas. E eles não vão te ouvir. Você já imaginou estar na pele de Ezequiel? Que viu tudo que viu, recebeu tudo que recebeu, e saber que ele tem uma missão, e essa missão é só falar, e ele ainda vai ser desprezado, e ele ainda não vai ser ouvido? Você já pensou isso aí, irmãos? Como é ruim falar com aquele que não quer escutar? Eu sou professor, irmãos. Tem dias que eu fico estressado dentro da minha sala de aula, porque eu quero ensinar e o aluno não quer aprender. Agora você imagina um cara que era para ser sacerdote e que estava lá fazendo a vontade de Deus e o povo ainda não escutando aquilo que Deus tinha para falar com o povo. E sabe por que eles não escutavam? Porque Deus fala, ali nesse capítulo 2, nós estamos só no capítulo 2, hein? Ele fala o seguinte, eles são rebeldes, rebeldes de coração. Em algumas traduções fala assim, que eles são duros de coração. Sabe o que Deus quer falar para a gente, irmãos? A dureza de coração, a rigidez de coração, nos torna cativos dos nossos pecados, irmãos. É isso que Deus quer falar com a gente. A rigidez de coração te leva para o cativeiro. E as pessoas duras, irmãos, não percebem. Dentro dos primeiros capítulos ali do livro de Ezequiel, até mais ou menos no capítulo 8, nós vamos ver ali métodos que Ezequiel vai fazer para falar aquilo que Deus mandou ele falar para um povo. Ele faz até um teatrinho, para ver se o povo entende. Mas é tudo em vão. Eu gosto de Ezequiel porque mesmo Deus falando para ele que eles não vão ouvir, ele faz alguma coisa para tentar ouvir. E mesmo assim, irmãos, o povo cativo de Israel não ouviu a palavra de Deus. Irmãos, hoje é noite de nós amolecermos os nossos corações. Hoje é noite de nós ouvirmos a palavra de Deus. Hoje é noite, irmãos, de nós colocarmos de pé diante da palavra de Deus, abrir os nossos corações e ouvir aquilo que Ele tem para nós.
Porque é só ouvindo a palavra de Deus que a gente sai do cativeiro. É ouvindo a palavra de Deus que você é liberto. É ouvindo a palavra de Deus que aquilo que te assola, para de assolar. É ouvindo a palavra de Deus que tem libertação. É ouvindo a palavra de Deus que há salvação. Hoje é noite de você colocar de pé diante das suas adversidades e falar o seguinte: eu estou servo, mas eu sou filho do Altíssimo. Eu estou escravo, mas o meu Deus pode me libertar. Hoje é noite de nós tomarmos decisões para que os nossos corações deixem de ser duros. Detalhe, irmãos, os corações duros não eram babilônicos e nem eram de um povo inimigo. O coração duro era de quem? Do povo de Israel. Não pense, irmãos, que a palavra que é dita hoje é para o seu vizinho que não vem para a igreja. Não pense que a sua palavra é para aqueles parente seu que não aceita Jesus. A palavra é para aquele que veio, porque o Deus que eu sirvo, ele não fala com quem está ausente, ele fala com quem está presente. E se você está presente essa noite, a palavra é para você. Irmãos, hoje é noite de nós ouvirmos. E detalhe, irmãos, outro detalhe, cheio de detalhe e riqueza, a história de Ezequiel. Nós vemos aqui, irmão, que quando ele vê aquela imagem, é a glória de Deus ali na Babilônia. E aí ele pensa, como é que a glória de Deus está aqui na Babilônia? Porque naquela época, irmãos, a glória de Deus só descia no templo. Só descia no templo, irmão Geraldo. Havia um local para se adorar a Deus. E um local que Deus se manifestava, que era em Jerusalém. Mas Ezequiel viu a glória de Deus lá na Babilônia, na beira do rio Quebar. Sabe o que Deus quer falar com essa passagem, irmãos? A glória de Deus vai com os verdadeiros adoradores, irmãos. A glória de Deus vai com os verdadeiros adoradores. Para de achar que é só o irmão que prega que tem a glória. Para de achar que é só a irmã do coque que faz a coisa acontecer. Se você é um verdadeiro adorador, Deus está contigo. Irmãos, Deus está contigo até no cativeiro. E olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Em suas visões, Ezequiel tem uma visão lá do templo de Jerusalém, no momento que ele está no cativeiro. E aí, irmãos, como se fosse o que a gente faz hoje. Uma live. Deus mostra uma live para Ezequiel de como está o templo de Jerusalém. E lá ele enxerga aquilo que o pessoal está fazendo com o templo. As barbaridades que estavam fazendo com o templo. Adoração a outros deuses. Oferenda a outros deuses. E Ezequiel fica assustado, porque ele vê a glória de Deus saindo de Jerusalém e indo no sentido da Babilônia, aonde ele viu a glória de Deus. Então, irmãos, não é a posição, não é o lugar, não é o cargo, não é a riqueza que faz a glória de Deus ficar na vida das pessoas. É sim, irmãos, a intimidade que cada um tem com Deus. É a intimidade, irmãos, que faz a glória de Deus pairar sobre a vida do ser humano. Tenha intimidade com Deus. Hoje é noite de você reatar o relacionamento. Certa vez Adão, quando pecou, Deus falou assim: Adão, aonde você está? Procurando Adão, porque Deus queria reatar a intimidade com Adão. Hoje Deus está procurando pessoas que estão escondidas como Adão estava. Não importa, irmãos, o meio que você está.
Vá falar com Deus. Fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com Ele, irmãos, você consegue, irmãos, sentir a glória dEle. Só sente a glória de Deus quem tem intimidade com Ele. E aí, irmãos, já acabou o tempo, o relógio está inimigo nosso aqui, irmão. Não dá, o relógio é inimigo nosso. Eu vou pular aqui alguns versículos, irmãos, e vamos chegar lá no capítulo 37, aonde nós temos uma passagem que para mim é a mais marcante do livro de Ezequiel, que é onde ele está ali no vale de ossos secos. Deus leva, em outra visão, que ele teve várias visões, a um vale de ossos secos. E Deus mostra para ele aquele lugar, um clima pesado, um lugar de sensação de morte, de algo que morreu, que algo que acabou. Essa que era a sensação que ele tinha. Isso porque, irmãos, no capítulo 33, ele ainda com aquela esperança de voltar para Israel, chega lá um prisioneiro e fala assim, ó, Jerusalém caiu. Quando ele recebe aquela notícia, é a mesma coisa que você vê, ó, aquele parente que estava ruim lá, morreu. Morreu, acabou. E hoje, irmãos, como Ezequiel, tem muitos que estão aqui com um sonho que tinha lá atrás, como Ezequiel tinha. Ezequiel tinha o sonho de ser sacerdote. E hoje tem pessoas que têm um sonho de ter uma casa, uma família, vida tranquila. Parece que chega aquele rapaz do capítulo 33 e fala assim, ó, o sonho acabou, hein? E já dá aquela notícia. E Ezequiel fica passando aquela amargura. E no capítulo 37, Deus leva ele ao vale de ossos secos, Silas. Não deixa eu sozinho aqui, não. Lá no vale de ossos secos, Deus pergunta para ele, você acha que esses ossos secos podem voltar à vida? Sabiamente, Ezequiel fala assim, ó, você que sabe, Deus, o Senhor que sabe. Eu não sei de nada. E Deus fala para ele assim, profetiza. Profetiza. Irmãos, sabe aquele sonho que você tinha da sua casa? Você sabe se vai acabar ou não? Deus sabe se vai acabar ou não. Mas sabe o que Ele está pedindo para você? Profetiza. Sabe aquele irmão seu que está desviado, irmãos? Não sei se ele vai vir para a igreja. Mas sabe o que Deus está falando para você? Profetiza. Sabe aquele irmão que está agora no hospital lá? Eu não sei se ele vai dali para o caixão. Mas Deus está falando para você. Profetiza. Abre a boca, irmãos, para falar algo de Deus. Profetiza. Porque Deus manda. E quando Deus manda, Ele faz, irmãos. Irmãos, aquele vale estava morto, cheio de ossos secos. O Senhor disse a Ezequiel, profetiza. E o osso se ligou ao osso. A carne começou a envolver aquele osso. Houve pele em cima daquela carne. E aquele lugar que estava cheio de morte, se levantou e ficou de pé novamente, irmãos. O seu sonho, Deus está falando para aqueles que estão com sonhos mortos, com sonhos secos, com sonhos já, que todo mundo já falou assim, não tem mais jeito. Deus está falando assim, ó, eu quero que você profetiza e Deus vai soprar o fôlego de vida, como soprou lá para o vale de ossos secos, e esses ossos que estavam mortos como seus sonhos, vai voltar a viver. Volte a sonhar esta noite, irmãos. O seu sonho vai ficar de pé. A visão é tão gloriosa, irmãos, que ele fica espantado.
E lá para os últimos capítulos, irmão, para a gente tentar terminar esse grande resumão aqui do livro de Ezequiel, bem resumido, bem compactado, ele vê o templo novamente, irmão Toninho. E o templo agora está restaurado. E mais, irmãos, ele vê rios saindo do templo. Rios de água viva. E os rios não ficam só no templo, irmãos. Pega essa palavra. A água viva sai do templo e vai até os lugares mais secos. Os seus sonhos, irmãos, vão inundar até os lugares mais secos. Aquele lugar seco que a turma não acha que ia dar nada, o seu sonho vai irrigar o deserto e vai florescer novamente, porque Deus quer que os seus sonhos dê testemunho daquilo que Ele pode fazer. Irmãos, você não é aquilo que as pessoas falam de você. O seu lugar não é ser escravo. Irmãos, os seus sonhos não estão mortos. Você tem que profetizar. E quando Deus voltar à vida, aqueles sonhos, até o lugar que não nascia nada, vai começar a florescer. Hoje é noite de restauração. Guarde essa palavra no coração. E você vai sentir os rios de água viva também. Vai conseguir ver como Ezequiel viu na vida dele, você vai conseguir ver na sua vida também. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Já 2 horas. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos comigo digam amém.